Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos anteriores. Mas mesmo que você não goste do Superman ou nem tenha o costume de ler quadrinhos de super-herói, assista até o final, que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa de proveitoso nele para você. E se você não sair minimamente interessado no personagem ou nesse quadrinho que eu vou comentar, pelo menos a sua percepção dos quadrinhos como um todo, sua forma de analisar e de abordar vai ser enriquecida de alguma maneira. Bom, o Superman é um personagem bastante especial para mim. Isso porque foi um dos primeiros contatos que eu tive com histórias em quadrinhos, isso há coisa de 30 anos atrás, desde antes de eu aprender sequer a ler. Eu lembro de formatinhos da antiga editora Abril, do Superman, que ao longo da minha infância eu li e reli a ponto de deixar completamente escangalhados e emporcalhadas essas páginas. E quando eu digo que eu gosto do Superman, eu não digo da boca para fora. Mas acontece que o meu gosto pelo personagem tá tão desgastado e desbotado quanto esta minha velha tatuagem aqui. Ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos, aquilo que se produziu sobre o personagem oscilou entre a mais completa mediocridade, uma água de batata que fede, não cheira, que é completamente irrelevante, ou pior, aos mais desonestos e oportunistas interesses de marketing, principalmente nos últimos anos. E não apenas o que se produziu com o personagem nos quadrinhos, mas também o pensamento e a crítica sobre essa produção, que é igualmente limitada e medíocre. É sempre, é muito difícil escrever o Superman porque ele é muito poderoso. E aí vem aquele monte de história que todo mundo já viu 1 milhão de vezes, que são todas uma porcaria, em que ou ele é imaginado como um vilão, ou alguém controla a cabeça dele. Então imagine qual não foi a surpresa, a grata surpresa, ao ler Superman Kryptonita, desenhado pelo Tim Sale e escrita pelo Darwyn Cooke, ambos já infelizmente falecidos. Uma pequena saúde, filha. Ambos já falecidos, infelizmente, há alguns anos. O quadrinho não é lá muito recente, é de 2007, mas me parece que ainda é inédito aqui no Brasil e vai ser, ou foi publicado recentemente pela editora Panini, não sei ao certo. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar como é perfeitamente possível criar histórias memoráveis com esse personagem, o maior de todos os super-heróis. Como não só é possível, como com um pouco de criatividade, talento, sem apelar para nenhuma ideia mirabolante, mas apenas com excelência criativa, é possível criar obras memoráveis como essa. Então, se você não é inscrito aqui nas páginas do Subsolo, se inscreva, ative as notificações para você saber quando eu tiver vídeo novo. E já deixa um gostei. Se você mudar de ideia, se você achar que, se você discordar, se você achar que não é proveitoso o que você vai ouvir aqui, você muda depois, não tem problema. Em Superman Kryptonita, a gente acompanha a história de duas perspectivas diferentes. Uma do Superman, em que a gente tem contato com a subjetividade dele, com os pensamentos dele diante das experiências pelas quais ele passa nos seus primeiros anos de carreira. E a outra é a perspectiva de um personagem desconhecido que a gente só vai saber do que se trata lá pro final e que eu não vou revelar aqui. A história se passa nos primeiros anos de carreira de atuação do Superman. Não é uma história de origem, mas a gente tem alguns flashbacks, principalmente do personagem misterioso, cuja perspectiva a gente acompanha, e a gente passa pela origem do Superman, que já todo mundo conhece, mas com um grau de subjetividade diferente que eu não tinha visto ainda nos quadrinhos.
Então lá no começo a gente vê o planeta explodindo e a gente vê lá o foguetinho com os bebês Superman dentro, e a gente vê indo para a Terra junto com ele um rochedo, uma formação, parece tem uma forma levemente oval e comprida, parece como se fosse um tolete verde de kryptonita. E aí a gente pensa, mas o que é isso? A kryptonita tem consciência? Tem alguma coisa aí? Será que é um ovo, né? Tem um formato levemente oval. E a gente acompanha a perspectiva dessa entidade misteriosa. Ela cai num ponto um pouco distante de onde cai o Superman, e a gente vê a trajetória dela muito diferente da do bebê Superman. Ela cai lá no Tibete, tem contato com a violência. Primeiro ela é encontrada por monges budistas, fica no monastério deles. Depois bandoleiros lá do deserto a encontram. Depois ela vai parar nas mãos de que parece ser um mafioso italiano, e o que ela testemunha é diferente do amor que o Kal-El / Clark Kent experimenta com os seus pais adotivos. O que essa entidade testemunha é toda a brutalidade, toda a violência humana na sua forma mais mesquinha e mais abjeta. Numa outra camada de leitura, em meio a tudo isso, a gente acompanha o Clark Kent, a Lois Lane e o Jimmy Olsen investigando um milionário que chega em Metrópolis e abre um cassino com o sugestivo nome de Utopia, e que já fica claro desde o princípio que ele é mais sujo que pau de galinheiro. Ele é quase o clichê do mafioso italiano, e é um cara que está tentando lavar a própria imagem. E, bom, o Darwyn Cooke é muito hábil em criar uma expectativa com relação a esse personagem, Anthony Gallo. A gente vê que em páginas como esta, como desde cedo no quadrinho é mostrado esse anelzinho verde com bastante ênfase, esse anel com uma pedra verde que ele usa, e a gente pensa, bom, o camarada tem um anelzinho de kryptonita. Mais pra frente a gente vê que ele se tornou o detentor daquele tolete comprido, enorme de kryptonita, e a gente vê ele em certas passagens sendo irradiado de kryptonita, e a gente pensa, bom, Superman vai lutar com um cara que está impregnado de kryptonita, enfim, né? Vai ser o vilão da história. Aparece na história o Lex Luthor também, ele tem uma participação importante, mas ele não é o vilão central aqui, ele não tem uma importância tão decisiva aqui. A expectativa toda a tensão é criada em torno desse Anthony Gallo e da natureza daquela aquele rochedo de kryptonita supostamente consciente. O quadrinho tem uma estética que combina o retrô com elementos futuristas, e a arte do Tim Sale combina bastante com essa estética, porque a arte dele também tem um quê de retrô e de vintage. Apesar de que às vezes os personagens dele ficam com uma cara bolachuda que me incomoda um pouco. O Lex Luthor, por exemplo, parece mais o Rei do Crime do que o Lex Luthor. Em alguns quadros, o Superman fica com uma cara de bolachão que parece um bebê bombado. Mas isso não chega a comprometer. Isso talvez sugira a ideia de fragilidade numa figura tão poderosa quanto o Superman, mas acho que dá para passar sem, ou sugerir isso de formas diferentes. Não infelizmente, uma arte que seja tão bonita quanto a do Darwyn Cooke. O Darwyn Cooke que eu passei a admirar depois de ler Batman Ego. Um ponto interessante nesse quadrinho também é em como a sutileza da arte ajuda a contar a história ao mesmo tempo que caracteriza os personagens. Em alguns quadros, quando aparece o Clark Kent, os óculos dele refletem a luz e impedem que a gente veja os olhos dele. Isso acontece sempre que ele está dissimulando a própria identidade, a própria natureza dele. Quando ele solta frases ambíguas, falas ambíguas, aparece refletida a luz em uma das lentes, mas na outra não, como se ele estivesse revelando uma parte, escondendo uma parte. Quando ele está dissimulando por completo,
bloqueia a luz rebatida, bloqueia completamente os olhos dele. E isso é usado de uma maneira reiterada ao longo do quadrinho. Da perspectiva do Clark Kent, do Superman, se destaca a maneira como o Darwyn Cooke trabalha um aspecto, a meu ver, pouco explorado, pouco desenvolvido nos quadrinhos, né? Eu estou falando nos quadrinhos porque eu estou ignorando aqui o que se produziu nos últimos filmes aí, que é uma porcariada ainda pior que os quadrinhos. Mas o Darwyn Cooke e o Tim Sale trabalham uma dimensão do Clark Kent com ênfase na sua fragilidade, na sua dimensão humana no que concerne à dúvida e ao medo. Porque a essa altura, nesse comecinho de carreira, o Superman já passou aí por algumas situações extremas, ainda que desde o começo a gente saiba que ele não conhece ainda a Kryptonita, mas ele já tomou tiro, já tomou labareda de fogo na cara, ele vai se afogar na lava a certa altura. Só que apesar de ele ser invulnerável, apesar dele saber o que ele é capaz de fazer, ele já sabe que ele tem super força, voa e etc. Ele sabe em alguma medida o que ele aguenta, mas ele nunca sabe quando que ele vai se deparar com aquilo que vai além das forças dele. E outro ponto interessante, e que é exposto de maneira brilhante, é a maneira como ele percebe a violência que ele sofre. Porque ainda que os tiros, tudo que acontece com ele não seja capaz de feri-lo, ele ainda sente o medo, ele ainda reage como um humano reagiria. Então imagina você, se você está num carro blindado, alguém começa a metralhar o teu carro, ainda que você não seja alvejado pelos tiros, você vai experimentar todo o medo, toda essa experiência horrorosa de ter tiros disparados contra você. Com ele acontece a mesma coisa. Então a gente não tem aquele Superman, por exemplo, que eu tenho uma imagem muito clara na memória da série animada da Warner dos anos 90, em que ele fica lá na frente da metralhadora tomando tiro com aquela cara de poker face. Não, aquele é como se ele estivesse levando tiro, apesar de ele ser invulnerável, apesar dele resistir, dele sair incólume desses tiros. E à medida que ele reflete sobre essa dúvida, né, sobre quando que eu vou encontrar o meu limite, quando que vai ser demais para mim, quando que a minha resistência vai ser superada, a gente vê crescendo essa proximidade dele com a ameaça crescente daquele tolete de Kryptonita, que a gente sabe que está de posse do, entre aspas, vilão da história, conforme nos é sugerido, que é o Anthony Gallo. E a gente percebe também que essa pedra de Kryptonita como que busca o Superman, ela quer encontrar o Superman porque ela já sabia da existência dele desde a explosão, desde que ele era um bebezinho. Com isso é gerado uma aura de mistério que vai crescendo e se intensificando ao longo do quadrinho. Ao mesmo tempo que o Darwyn Cooke e o Tim Sale vão criando uma tensão crescente, uma expectativa crescente por um clímax em que o Superman vai finalmente ter uma batalha épica, seja com o Anthony Gallo, seja com o que quer que seja aquela rocha, o toletão de Kryptonita, a gente acompanha a contemplação existencial, filosófica acerca da condição humana das duas perspectivas, tanto a perspectiva do Superman quanto a perspectiva daquela entidade que parece habitar a rocha de Kryptonita. No caso da Kryptonita, com o contato e a experiência diante da violência humana nas suas manifestações mais terríveis, que chegam perto de corrompê-la, de ameaçar a própria sanidade dela. E no caso do Superman, a contemplação dos limites físicos, dos limites das suas próprias possibilidades, de uma mortalidade iminente, mas que, diferente de nós, ele nunca sabe como poderá chegar, a que ponto ele se defrontará com os próprios limites. E quando a gente finalmente chega
ao clímax desse quadrinho, quando toda a tensão e a expectativa criadas habilmente pelo Tim Sale e pelo Darwyn Cooke chegam ao seu ponto crítico, não é com um embate épico, com uma porradaria massa-véio que a gente se depara, mas sim com algo completamente inesperado, completamente na contramão do que eles vinham criando, vinham sugerindo, soltando pistas falsas ali pra gente. Eles conseguem criar um quadrinho brilhante do Superman, em que a Lois Lane, que vinha investigando o mafiosão lá, criando toda uma impressão de que ela ia se ferrar, ia ter que ser salva pelo Superman depois. Isso não acontece. E o Superman, por meio da força bruta, ia salvar o dia. Isso não acontece. Aliás, ele é salvo 2 vezes, por ninguém menos que o pequeno e franzino Jimmy Olsen, seu fiel amigo. E o que a gente tem como clímax, e também no epílogo, no desenlace de todo o quadrinho, é a mais bela contemplação filosófica. A contemplação filosófica que resulta, que deságua no maravilhamento estético, tanto do leitor quanto dos personagens ali, porque diante de toda a violência que eles testemunharam, tanto a entidade da Kryptonita quanto o Superman, o que prevalece é o maravilhamento com o mundo, com a vida, não com um mundo idealizado, mas com esse mundo repleto de violência, repleto de medo, de dúvidas, de riscos de se desumanizar, como a Kryptonita viu, ou aquilo que a habitava, mas que também é um mundo de amigos como Jimmy Olsen, é um mundo de conhecimento e de sensibilização com a experiência e com a condição humana. Esse senso de maravilhamento resultante da contemplação filosófica e existencial é ele que torna o Superman o personagem que me fascinou quando eu era criança. É esse maravilhamento que está ali na fase do John Byrne, republicada recentemente no Brasil, que está no Superman do Grant Morrison, na memorável Superman All-Star, e que o Darwyn Cooke consegue recriar aqui numa história completamente despretensiosa e que recupera todo o amor, todo o encantamento que eu sempre tive com o personagem e que tantas outras pessoas também têm e reencontrarão ao ler esse quadrinho. Então, se você não clicou aí no gostei, faça isso agora, se inscreva nas páginas do Subsolo e deixa aí nos comentários. Você gosta do Superman? Ficou interessado? Vai ler quando sair aqui pela Panini? Por hoje é só, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.